Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. E Alá criou-vos, em seguida levar-vos a alma, e há dentre vós quem seja levado à mais provecta idade, para nada mais saber após haver tido ciência. Por certo, Alá é onisciente, onipotente. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. E Alá preferiu alguns de vós a outros na repartição do sustento. Então, os que são preferidos não estão partilhando o seu sustento com seus escravos, e nele seriam iguais. Então negam eles a graça de Alá? والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. E Alá vos fez mulheres de vós mesmos, e vos fez de vossas mulheres filhos e netos, e deu-vos por sustento das coisas benignas. Então creem eles na falsidade e renegam a graça de Alá. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. E eles adoram além de Alá o que não possui para eles sustento algum, nem dos céus, nem da terra, e nada podem. فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. Então não engendreis semelhantes a Alá. Por certo, Alá sabe, enquanto vós não sabeis. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Louvado seja Allah, Senhor do Universo. Que a paz e as bênçãos de Deus estejam sobre nosso querido profeta Muhammad, sobre todos os profetas, mensageiros enviados por Deus. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Pedimos que Allah subhanahu wa ta'ala que ensina para nós o que a gente precisa e acrescenta sempre o nosso conhecimento, que seja, inshallah, benéfico para todos nós. A religião é como água. Eu nunca vi um ser humano viver sem água, que todo mundo precisa água para viver. Aí também a mesma coisa, o ser humano ele precisa da religião, porque a água ela simboliza a purificação e pureza. O ser humano, como ele não pode ficar sem essa bebida divina, também não pode ficar sem essa luz também que Allah subhanahu wa ta'ala mandou para nós. E hoje eu queria falar um pouco sobre uma área da religião, uma área
que muitas pessoas ainda elas têm assim dúvida, ou elas têm um pouco de acham que é uma coisa difícil de praticar, ou em geral as pessoas acham que a religião é uma coisa que aperta às vezes as nossas atividades ou diminui a nossa liberdade, e aquela área que a gente chama ilícito, que é o haram. Como vocês sabem, na religião tem três coisas, três tipos de coisas. Tem uma coisa que é chamada lícita, e tem outra coisa que é chamada ilícita, e tem uma terceira coisa chamada duvidosa. Então a gente vai saber, inshallah, o que significa cada uma dessas três coisas, que não é voluntário para o muçulmano saber isso, é obrigatório. O muçulmano deve saber essas áreas para ele evitar cair nas coisas que podem prejudicar. Uma vez eu fui perguntado, Sheikh, o que é o haram? Por que existe o haram? Aí porque as pessoas acham que quando você fala haram é uma coisa que, assim, uma coisa pesada, uma coisa que é desagradável, né? Não agrada às pessoas. Não, todo haram, tudo, mas também não é assim. Às vezes tem exagero, né? As pessoas falam haram sem saber, isso é muito perigoso também. Não podemos falar se a gente não sabe. Allah subhanahu wa ta'ala sempre orientou a gente a perguntar aos sábios, as pessoas que têm conhecimento, não é qualquer pessoa. Você tem que perguntar ao especialista em qualquer área. Quando você fica doente, você não vai para o seu vizinho para perguntar, vizinho, eu tenho um problema assim. Seu vizinho não vai fazer nada para você. Você vai para o médico. Aí a gente tem que saber também, na área religiosa, é muito área que a gente precisa ter satisfação, tem que ter uma resposta que agrada a Allah subhanahu wa ta'ala no primeiro lugar. E só os sábios que eles podem dar essa resposta. Então, o halal, tem coisas halal que são 90% da religião, que a maior parte das coisas são halal, são lícitas. Existe uma minoria, uma parte limitada que é o haram. E existe uma outra parte também, que também é limitada, que a gente chama duvidosa, que tem dúvida. O que é lícito, o que é halal, é para você fazer e praticar sem nenhum problema. Que Allah subhanahu wa ta'ala deu para você essa liberdade para você fazer, praticar, e são muitas, milhares das coisas que são permitidas. Eu volto a responder aquela pergunta. Eu fiz uma pergunta que uma pessoa me perguntou, né? O que é o haram? O que significa o haram? O haram é uma coisa, eu respondi assim, que o haram, na verdade, é uma coisa assim. O haram é aquela coisa que prejudica o ser humano. É o haram. O halal é aquilo que beneficia o ser humano. Todo o que beneficia o ser humano é halal, e todo aquilo que prejudica o ser humano é haram. Você tem que entender as coisas assim, porque Allah subhanahu wa ta'ala, ele sabe melhor do que a gente o que é bom, o que é ruim. Nunca pensa que o haram é uma coisa chata, uma coisa para colocar limite para a sua atividade, para complicar a sua vida, mas sim uma coisa para proteger você, para deixar você protegido contra qualquer coisa que prejudica você. Então a gente tem que, quando você sabe e entende o haram desse jeito, aí tem facilidade de você evitar. Se o médico fala para você, se o seu pai fala para você, ou o filho, ou o médico fala para você, evita aquela coisa, aí, porque comer essa coisa vai te prejudicar. Aí você tenta evitar aquela coisa porque faz mal para o seu corpo. E faz com prazer. Você nunca vai falar para o médico, você está atrapalhando a minha vida, você está me prejudicando, você fala para você, não come
por exemplo, carne ou gordura. Porque você tem um problema, aí a gordura faz muito mal para a sua saúde. Você nunca acha isso uma coisa ruim, né, na sua parte. Porque você não briga com o médico, né? Porque ele está falando uma coisa benéfica para você. Ele tem medo da você ficar pior. Ele tem carinho, ele tem amor por você. Nunca acha que uma coisa que é ruim. Ao contrário, alaikum salam. Você tem que receber isso com muito prazer, com muita alegria, que alguém está querendo cuidar da sua saúde. A religião é assim. Como eu falei para vocês, a religião como essa água, que é uma coisa muito benéfica para nós. Não só uma coisa benéfica, mas uma necessidade para o ser humano. Para ele ficar feliz, o sucesso do ser humano, ele tem que seguir essas orientações. Agora, o que é lícito? Lícito, todas as coisas são lícitas. Uma regra na jurisprudência islâmica, que todas as coisas em geral são lícitas. Isso é uma regra. A não ser vem um texto sagrado, um dito do profeta, um versículo que fala que essas coisas são ilícitas. Agora, o ilícito também, uma parte bem pequena no Islã. Nós temos algumas coisas que são proibidas, mas você tem que saber. Quando você pergunta ao sheikh, o sheikh fala para você, isso é haram, você fica feliz, recebe isso com satisfação. Nunca recebe isso com mas todo haram, isso para a sua saúde. Qualquer coisa que o Islã diz que não pode, atrás dessa proibição existe um benefício, existe uma coisa boa, uma certa proteção para a sua saúde física, sua saúde mental, sua saúde espiritual, sua vida aqui e após a morte. Isso aqui é uma garantia da religião. Então, o haram também, como quando você entra num campo assim, campo de minas, sabe minas? Minas terrestres. Aí você nunca fica bravo se você queria entrar, aí vê essa placa. Olha, aqui, isso, campo. E aí você nunca vai ficar chateado com essas pessoas. Por quê? Porque você sabe que aqui, mesmo que eles colocaram limite para você não pode entrar mais, você não tem como, mas você sabe que isso aqui é uma garantia para você, uma garantia para a sua saúde, para a sua vida, para a sua religião, para a sua vida aqui após da morte. Todas as coisas são assim. Aí vocês podem perguntar à vontade, para você explicar para você o que isso faz bem, ou para você, talvez você acha uma coisa difícil para você, uma coisa que você tem que praticar, talvez você não veja um benefício pessoal, mas talvez tenha um benefício social, porque o Islã não pensa só em você, o Islã não pensa só na sua pessoa, o Islã pensa na sociedade inteira. Talvez uma coisa faz bem para você, mas faz mal para a comunidade, então é proibida. Por quê? Porque faz mal para o coletivo. Aí também Allah subhanahu wa ta'ala quer que a sociedade fique bem, não só você ou a sua família, não, mas todo mundo tem que ficar bem. Então a gente tem que entender todas as coisas dessa forma. Aí podemos citar algumas coisas que são ilícitas, por exemplo. São pequenas coisas, não são muitas coisas, e sempre tem alternativa. Nunca Allah subhanahu wa ta'ala fecha uma porta de uma coisa que não tem uma coisa alternativa, não, sempre tem, não só uma, tem várias coisas. Aí quando você deixa todas as coisas ilícitas, para fazer uma coisa ilícita, você tem que saber que uma ilusão do Satanás que fez sua cabeça, porque tem outras coisas assim que pode usar. Talvez
uma pessoa fala que eu fiz uma coisa haram, mas eu não fui prejudicado. Mas pode ser no momento, agora. Mas no futuro, nunca você vai escapar. Sempre vai ter uma coisa que vai te prejudicar. O haram pode não prejudicar agora, pode não prejudicar você pessoalmente, mas faz mal com certeza. Ou para você, ou para sua família, ou para a família do seu vizinho, ou para a família da outras pessoas, ou pode fazer mal, mas com certeza ele faz mal. A gente enxerga o haram dessa forma. Como o haram, Allah subhanahu wa ta'ala proibiu para o muçulmano algumas coisas, né? Tem uma bebida, tem um tipo de carne, que tudo faz mal. Bebida alcoólica nunca faz bem para o ser humano. Então, uma coisa ilícita. Isso que a gente fala ilícito, que é o bem claro. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: al-halalu bayyin wal-haramu bayyin. Que o halal, o lícito é bem claro. E o ilícito também é bem claro. São duas coisas bem claras. Ou halal ou haram. Água, halal ou haram? Halal. Bebida alcoólica, halal ou haram? Tem dúvida disso? Alguém tem dúvida? Ninguém tem dúvida disso. É muito claro. O casamento, halal ou haram? O adultério, halal ou haram? Não tem dúvida disso. Uma coisa, ou halal ou haram. Agora, entre os dois, tem coisas duvidosas, que talvez essas coisas que muitas pessoas elas não sabem, ou essas pessoas elas precisam saber. Essas coisas duvidosas, melhor o quê? Fazer ou não? Afastar. Melhor deixar. Deixa entre você e o haram um espaço. Não fica assim, em cima do muro, aí quase você vai cair no haram. Então, melhor você deixar um espaço entre o halal e o haram. O Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu diz, na época do profeta sallallahu alaihi wasallam, ele disse assim: a gente deixava 70 portas do halal por medo de ter ou cair ou entrar numa porta do haram. Então, olha como ele deixou uma coisa, essas coisas duvidosas. Por exemplo, tem muitos exemplos dessas coisas duvidosas que é melhor evitar. Melhor evitar. Carne, por exemplo, que a gente come carne, tem que ser carne halal, né? Agora, tem carne halal e tem carne que não pode comer, que não está sacrificada. Isso é halal e isso é haram. Entre o halal e o haram existe uma coisa duvidosa. Quando você não tem certeza que essa carne realmente foi halal ou haram, você só ficou numa dúvida. Aí melhor o quê? Você melhor evitar. Você não tem conhecimento. Se você tem como evitar, melhor evitar. Tem também, entra no duvidoso aquele que a gente chama makruh, que é o makruh, makruh desagradável, também que qualquer coisa que os sábios ficaram numa divisão, numa divergência. Essa divergência deixa as coisas são duvidosas. Então, qualquer coisa que houve uma divergência entre os sábios, aí essa coisa é considerada como duvidosa, que melhor o que? Melhor evitar. E vocês podem ter muitos exemplos. Quando tem essas regras, aí vocês podem colocar na vida de você. O profeta sallallahu alaihi wasallam nos ensinou uma regra que cada um de nós pode usar. Aí, porque você sabe, às vezes você pergunta aí te dá uma resposta, pergunta ao outro e tem essa divergência, às vezes dá. Aí o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Istafti qalbak". O que é istafti qalbak? Aí pergunta ao seu coração. Talvez você fica com uma dúvida. Aí quando você acha o seu coração não está bem assim, tranquilo numa coisa, não está assim bem aberto, não está, fica com aquela dúvida, será halal, será haram, será pode, não? Quando você fica nessa dúvida, isso é um sinal que essa coisa melhor, uma coisa duvidosa, melhor afastar. Só não
não aproxima. Então, essas as regras que podemos colocar na nossa vida. Ou as coisas são lícitas, que são a maioria, todas as comidas, todas as bebidas, tudo que Allah subhanahu wa ta'ala preparou para nós, seja comida ou bebida, ou até atividade. Qualquer coisa são lícitas, a maioria das coisas são lícitas. Agora, o que o Satanás faz para as pessoas? Uma coisa é ilícita, aí fica fazendo a cabeça da pessoa. Não, essa coisa que vai te salvar. Essa coisa que é muito gostosa. Essa coisa que não tem. Aí fica fazendo a sua cabeça para você cair no pecado. Então, tem muitas, como eu falei, alternativas que podemos. Tem milhares de bebidas. Você não tem necessidade para falar, não, só tem essa bebida. Não, tem milhares das coisas lícitas que Allah subhanahu wa ta'ala permitiu e para a gente usar. Aí tem poucas coisas que prejudicam. Quantas pessoas morrem agora por ano por causa da bebida alcoólica? Quantas pessoas morrem por causa do cigarro, por exemplo? Você citou o cigarro ou uma coisa duvidosa, né? Uma coisa, se a gente não fala que 100% haram, é uma coisa duvidosa. Aí a maioria dos sábios, eles falam que é o haram. Por que haram? Porque você está prejudicando a saúde e tem a continuação. Vira vício, e não é só praticar uma vez. Se você fumou um cigarro, por exemplo, na sua vida, ou no mês, ou assim, de repente você, aí pode ser uma coisa errada. Mas a continuidade, todo dia, não sei quantas, se fica nessa situação, aí vira o quê? Aí vira vício, vira o haram. Você está estragando a sua saúde. Entrou entre essas... existe essa coisa duvidosa que é melhor evitar. Tudo que haram faz mal para nós, faz mal para a nossa saúde, faz mal para a nossa sociedade e faz mal para a humanidade inteira. Então, sempre a gente procura o halal, sempre corre atrás do halal, que, alhamdulillah, são uma área muito grande na nossa religião e não tem necessidade para a gente praticar o haram. Então, a regra é que é melhor você ficar longe dessas coisas duvidosas. Enquanto você puder evitar e ficar longe dessas coisas duvidosas, aí você fica mais perto, mais próximo de Allah subhanahu wa ta'ala e mais protegido do pecado. Alguém tem uma pergunta sobre isso? O casamento também uma coisa religiosa, uma coisa tem regras na religião, não podemos assim, nós temos então a diferença entre o halal e o haram, esse casamento, esse contrato, o que houve, por exemplo, nesse caso, no casamento, o que tem? Tem um acordo entre você e a sua esposa, que os dois você vão seguir a lei de Allah subhanahu wa ta'ala. Porque esse casamento, ele vai ter, no futuro, vai ter uma família, vai ter uma vida, vai ter futuro das crianças, muita coisa vai ser ligada a esse casamento. Então, tem que seguir as regras da religião e tem que ser em nome de Allah, em nome de Deus. Não pode ser... aí muitas pessoas falam, mas qual a diferença? 5 minutos, aí o halal o haram se torna halal com esse contrato, mas faz muita diferença. Faz muita diferença que como eu falei, quando você faz o casamento, aí você está falando em nome de Deus. Então, isso é uma coisa, vai ser de acordo, vai ter esse pacto
religioso entre você e a sua esposa. Eu sempre dou um exemplo dessa união do lâmpada, né? Qual acontece dentro da lâmpada? Quem sabe? Vai ter encontro também, né? O encontro entre o positivo e o negativo. Dentro da lâmpada acontece um encontro entre o positivo e o negativo. Quando eles encontram dentro da lâmpada, onde tem condições para esse encontro, eles produzem o quê? Luz, ilumina, benéfico, faz bem para nós. Mas quando esse encontro acontece fora da lâmpada, vai ter o quê? Vai ter incêndio, vai ter problemas, vai ter choque, vai ter um incêndio, vai queimar a casa, vai queimar. Por quê? Porque não tem aquelas condições. O mesmo encontro, um aconteceu dentro e outro aconteceu fora. Qual a diferença? Essa é a diferença, ter condições. Por isso, a gente vê que aqui no Brasil é comum, né, ter essas convivências sem... Porque as pessoas não, para que eu vou para fazer mas faz muita diferença. Olha, duas pessoas, elas podem ficar juntos 10 anos. Eles casam 2 meses e depois eles separam. 10 anos, no ilícito eles conseguiram viver. Dentro do ilícito eles não conseguiram. 2 meses eles separam. Então, esse é um caminho muito importante, porque o caminho onde tem direito, quando as pessoas, assim, apenas uma convivência, aí não tem direito, não tem dever. Cada um faz o que ele quer, cada um vai viver. Aí não tem família, não tem nada, não tem compromisso. Isso é o que mais importa, ter compromisso. O casamento significa compromisso. Por isso é difícil. Aí tem direito, tem deveres, tem regras. Aí o que as pessoas hoje em dia, eles querem ficar mais à vontade. Eles acham, eu quero ficar mais livre. Eu não quero... Religião, deixa para lá. Religião agora, para que complica a minha vida? Ele acha que ele está complicando, mas na verdade, sem a religião ele está complicando. Porque a religião é uma garantia para a sua felicidade. E quando você é jovem, criança, quando você é jovem, quando você é casado, quando você é pai, quando você é mãe, quando você é velho, quando você é jovem, uma felicidade da vida inteira. Uma garantia de felicidade. Agora, fora da religião, eu quero deixar isso bem também claro para nossos jovens, para escolher esse caminho, o caminho do lícito. Qualquer coisa, pergunta se... O que Allah subhanahu wa ta'ala fala sobre essa coisa? Se não quer uma orientação, se não quer alguém que te dá talvez pode ser uma coisa desagrada a você, não é o que você deseja, mas é bom. Porque não todas as coisas assim gostosas são benéficas. Muitas coisas que a gente não gosta, mas são benéficas. Aí a gente tem que sempre seguir as coisas benéficas, não segue o desejo. O desejo te leva para o lugar errado, mas inshallah a religião te leva para um lugar inshallah certo. Então isso que hoje, por exemplo, nós temos dentro do casamento vai ter família, fora do casamento cadê a família? Cadê os direitos da criança de ter um pai, ter uma mãe, que ele cresce dentro desse ambiente da família? Allah subhanahu wa ta'ala, a vontade dele quis que o ser humano ele cresce dentro desse ambiente, que é o mais forte, mais duro e entre o mais carinhoso, mais amoroso, né? Porque o ser humano precisa dos dois lados. O Islã é uma religião que protege a família, que defende a família, que coloca muitas assim, regras para a proteção da família, para não ficar dividida, para não ficar separada, para não ficar... Todas essas coisas que o Islã colocou como halal ou haram, para garantir a sua felicidade, para garantir ser feliz, não só agora, mas para sempre. Allah subhanahu wa ta'ala, de uma forma de homenagem ao ser humano,
وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. Allah subhanahu wa ta'ala honrou o ser humano e deu para ele esse privilégio que tem como escolher. Aí o que aconteceu? Allah subhanahu wa ta'ala deu para você esse livre-arbítrio, mas no outro lado deu para você um livro. Esse livro, você pode escolher esse livro, mas com a própria vontade. Não tem obrigação. Allah tem guia, tem manual. Aí deu para o ser humano esse manual. Falou para ele, esse é o seu caminho. Quando você segue esse caminho com sua vontade, não obrigatoriamente. Se você segue esse caminho com própria vontade, você vai ser e vai viver com harmonia com todo o universo. Aí a sua vida vai ser igual ao sol. A sua vida vai ser igual todas as coisas que não tem livre-arbítrio, mas com sua própria vontade. Então, quem seguir esse caminho, ele vai ter uma vida bem organizada, bem feliz e bem pontual. Não vai ter problemas, pode viver a vida inteira sem cair nessas coisas que o ser humano hoje cai. Quando usa sua liberdade, sua livre-arbítrio para não seguir, na hora que você toma uma decisão que não vou seguir, aí você tem essa liberdade, aí mas você tem que enfrentar e cair e sofrer nessa vida e vai ter o castigo na outra vida. Então, irmãos, é isso que a gente precisa saber. Quando a gente, com a nossa própria vontade, seguir, às vezes é difícil, sim. Às vezes, usar o lenço para a mulher muçulmana, talvez, uma coisa difícil de praticar, ou uma coisa pesada. Mas é saudável, é. Saudável, sim. Uma coisa que uma proteção, como aquela que usa motorista, sabe? O capacete, né? É obrigatório usar, mesmo no calor. Eu vi as pessoas sofrendo, colocando aquele negócio, né? Seja homem ou mulher, não só as mulheres. Os homens também colocam. É uma coisa difícil, sim. Mas é uma segurança também, entendeu? Uma coisa é como o centro da segurança. Você coloca, fica amarrado, mas é para sua segurança, querido. Uma coisa obrigatória, mas para sua segurança. Não é para atrapalhar. Claro, quem dirige, ele sabe que é muito melhor tirar esse negócio, fica sem centro, sem nada. Mas, por uma questão da segurança, a gente fica usando com muito prazer. Pedimos que Allah subhanahu wa ta'ala que nos ajude para entender dessa forma as coisas. O halal, aquele que é benéfico 100%. O haram, aquele que prejudica você 100%. E as coisas duvidosas, melhor você evitar para você ficar, inshallah, com mais saúde e mais religiosidade. O homem o muçulmano, ele pode casar com uma mulher cristã ou judeia, que acredita em Deus. Mas, ao contrário, não pode. Que não muçulmano casa com uma muçulmana. Porque no Islã, os filhos, eles seguem a religião do pai. Aí o pai tem que ser muçulmano. O pai tem que ser muçulmano. Aí, caso ao contrário, o casamento não é válido. Não válido. Tem que ser muçulmano. Mas ela tem que se converter. Ela não precisa se converter. Ela pode continuar na religião dela. Se for cristã ou judeia. Então, quando a gente vai escolher, tem, alhamdulillah, tem mulheres muçulmanas que a pessoa pode escolher. Não tem
quem pensa realmente na família, quem pensa na religiosidade, quem pensa para ter uma vida assim, bem, aí tem que... Porque a escolha é o primeiro passo. O primeiro passo do sucesso do casamento. Você tem que escolher a pessoa certa. E outra coisa também, pode ser ilícito, olha. Esse tipo de casamento pode se tornar ilícito quando a pessoa tem certeza que os filhos dele vão se perder, a religião. E se torna haram. Um detalhe também. Se você tem certeza, esse casamento, você não vai ter controle. Aí seus filhos podem sair da sua religião, podem se perder a religião, aí nesse caso se torna haram. Se torna ilícito. Então estamos falando porque para o muçulmano, o Islã é em cima de tudo, a religião é em cima de tudo. Você tem que colocar ele no primeiro lugar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Barakallahu bikum walhamdulillahi rabbil alamin. Allah يبارك فيكم. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. E vires os homens entrar na religião de Alá em turbas. Você conheceu a verdade? O mais difícil, eu falo para todos, não é conhecer a verdade, não é reconhecer ela, não é encontrar ela. O mais difícil é tomar a decisão. Porque a verdade está o mais difícil não é conhecer o Islã, é assumir que o Islã é a religião e seguir. Está decidido então? Faça assim com o dedo. Eu vou repetir umas frases, você repita em seguida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Testemunho que não há divindade a não ser Allah. E testemunho que Muhammad é seu servo e mensageiro. Parabéns, você já é muçulmana. Que, alhamdulillah, por ter caminhado você para o Islã. Você tem mais irmãos agora. Primeiros conselhos que eu falo para você, que eu falo para todos, vai aprendendo uns pouquinhos, as irmãs irão orientando. E que Deus firme você pela essa decisão, por essa escolha. E parabéns mais uma vez, porque agora suas páginas estão zeradas com Deus.